Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre um caso que aconteceu no ano de 2015. A polícia, ela tem o seu ponto final sobre esse caso, mas a família dessa menina, eles não acreditam muito no que a polícia fala, eles têm uma outra versão para o que aconteceu. Então, hoje é um caso que eu trago aqui para vocês, que foi até mesmo uma sugestão de um inscrito e parece ser um caso muito misterioso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo que envolve um caso criminal concluído ou um caso que ainda está em aberto, um mistério, então se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, deixa o like, deixa o curtir, que isso ajuda muito. Também ativa o sininho para receber todas as notificações aqui do canal. Antes de começar o caso de hoje, eu indico para vocês um livro que se chama Garok, e nele os personagens, eles veem o seu mundo ser destruído por uma força desconhecida. Então, eles buscam forças o suficiente para atravessar o universo Alpha e ir de encontro, procurando ajuda também, para derrotar o demônio Garok, conhecido como o Demônio das Trevas. Então, se você se interessou por esse livro, tem todas as informações aqui na descrição. Vai lá, clica no link e adquira o seu. Então bora, vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso que ficou conhecido como Lauren Age. Lauren Taylor Age nasceu no dia 19 de agosto de 1993, em Biloxi, no Mississippi. Sua família e amigos a descreviam como uma menina cheia de energia, hilária e muito doce. Ela era muito boa em esportes e também na dança. No ano de 2015, Lauren estava com 21 anos e estudava Justiça Criminal na Vaughan State University, em Gallatin. Na época, ela também estava namorando e descrevia seu relacionamento como único. No início de julho de 2015, Lauren informou a sua mãe que ela e sua amiga Hannah Palmer haviam planejado uma viagem para Uke Fest, um evento de wakeboard e esportes aquáticos que aconteceria em Center Hill Lake, em Smithville, Tennessee, no fim de semana dos dias 25 a 27 de julho. A mãe da Lauren, que se chama Sherry, ela não gostou muito dessa ideia, porque ela já ouviu falar desse festival e sabia que rolava muita bebida, então ela não queria que a sua filha fosse, mas como ela era maior de idade, já estava com 21 anos, a Lauren já podia tomar as suas decisões, então a mãe só aconselhou a ela tomar cuidado e também tomar cuidado com a sua amiga Hannah, que ela parecia se importar demais com a bebida, com garotos e também não se preocupar muito com os amigos, então ela não iria deixar a filha não ir, já que ela era maior de idade, e sim que ela tomasse as suas próprias decisões, mas mesmo assim que tomasse cuidado. Chega o dia 25 de julho e Lauren e Hannah se preparam para ir até o festival. Chegando lá, as meninas se juntam a Aaron Lilly, namorado de Hannah, e Christopher Stultz, amigo de Aaron. Nesse momento, os quatro decidem que vão acampar em cima de um penhasco. Na verdade, nós temos algumas incertezas nessa parte, porque a gente não sabe se a Lauren sabia da presença desses dois meninos, ou se ela achava que era apenas ela e a Hannah, e ela não levou muitos equipamentos necessários para acampar ao ar livre. Então a gente fica com umas dúvidas se ela realmente sabia da presença desses meninos, e ela não parecia querer muito acampar em cima de um penhasco. O penhasco que eles estavam tinha uma queda de 30 metros de um lado e uma queda de 45 metros do outro lado. Era realmente muito complicado chegar até esse penhasco. Eles tinham que pegar uma canoa para passar pelo lago e depois eles tinham que se pendurar em cordas para chegar até o topo do penhasco. Realmente era um local muito perigoso para eles estarem, mas mesmo assim eles decidiram subir até o topo do penhasco. Sem ninguém se machucar, todo mundo chegou bem até o penhasco e lá eles decidiram o seguinte: os meninos levaram uma barraca que era para a Hannah e o seu namorado ficarem nessa barraca, dormirem nessa barraca, e já a Lauren e o Christopher, eles dormiriam numa rede. Agora também nós temos algumas incertezas, mas uma amiga da Lauren chamada Casey, que estava nesse acampamento,
nesse evento de final de semana, ela diz que a Lauren se sentiu um pouco desconfortável em dividir uma rede com o Christopher, até porque ela tinha namorado e não tinha nenhuma intenção com o Christopher, e também era um pouco desconfortável dormir na rede, mas mesmo assim ela acabou aceitando. Se era difícil para subir do penhasco, também era difícil descer do penhasco, e eu digo que era até mais perigoso. Eles tinham duas opções. A primeira opção seria saltar do penhasco e cair no lago, que é perigoso, e a segunda opção seria eles descerem através de uma corda fina. Então, como os dois meninos eram muito aventureiros, eles decidiram que o melhor seria se jogar do penhasco, pular do penhasco e cair na água. A Lauren estava um pouco com medo, mas mesmo assim ela entrou na onda e também pulou do penhasco. Só que quando ela pula, ela bate em alguma pedra, em alguma coisa, e ela se machuca um pouco a sua cabeça, mas de início não parece ser nada grave. Ela permanece normal durante o decorrer do tempo. Ela até mesmo vai a um bar que tinha próximo ali onde aconteciam as atividades, então eles bebem muita bebida alcoólica e a Lauren está bem, está de bom humor, ninguém vê nada diferente nela naquele dia, e parece que aquele machucado que ela teve na cabeça não foi nada demais, e ela está se divertindo e está tudo bem. Os amigos passam várias horas nesse bar também se divertindo, fazendo algumas atividades, até que mais ou menos meia-noite, 2 da manhã, eles decidem voltar até o penhasco, voltar até o acampamento onde eles estavam. Então piorou mais ainda, porque estava escuro, eles estavam extremamente bêbados, então estava mais complicado ainda de subir até o penhasco, e a Lauren, ela não se sentiu segura naquele momento. Ela pergunta à sua amiga Casey se ela podia ficar no acampamento com ela, já que ela estava em outro local, mas a Casey diz que não tem como, que não tem espaço, então a Lauren mesmo assim vai com os seus outros 3 amigos até o penhasco, e ambos chegam até o topo do penhasco ilesos e sem se machucar, sem acontecer nenhum imprevisto no meio do caminho. Aproximadamente às 4h45 da tarde do dia 26 de julho, um pescador e seu filho estão no lago quando avistam algo estranho na água. A princípio, eles acham que é apenas um short rosa, mas à medida que eles se aproximam, eles descobrem que é na verdade o corpo de uma jovem flutuando de bruços no lago. A polícia é chamada e, enquanto tentam remover o corpo da água, Aaron e Chris aparecem em uma canoa. Os dois se aproximam e perguntam à polícia se aquele é o corpo de Lauren. A polícia ainda não sabe ao certo, porque é muito recente, e nesse momento o comportamento dos meninos é questionado pela primeira vez, já que um policial também desconfia dos seus comportamentos e também desconfia que a cena foi plantada e que os rapazes sabiam onde o corpo da Lauren estava muito antes da polícia saber. O corpo da Lauren foi encontrado na parte de trás do penhasco, onde eles acampavam. A polícia faz uma série de questionamentos para os meninos e eles parecem nervosos, mas também parecem apáticos, não se importando muito em saber que a amiga deles morreu. A polícia também faz algumas perguntas sobre por que eles não avisaram a polícia sobre o desaparecimento da Lauren, já que ela foi vista pelos amigos entre meia-noite e 2 da manhã e o corpo dela foi encontrado apenas às 4h45 da tarde. Então são praticamente 16 horas em que ninguém vê a Lauren e nem ao menos eles foram capazes de avisar a polícia que a menina simplesmente desapareceu. E também a polícia pergunta para alguns outros que estavam também no evento e ninguém sentiu falta dela. Após a descoberta do corpo, os 3 amigos são levados de barco ao continente para maiores questionamentos e é aí que suas histórias começam a ficar diferentes. Aaron diz que Lauren nunca voltou para o acampamento com eles depois de deixar o bar, mesmo com todas as suas coisas deixadas no penhasco, enquanto a Hannah afirma que Lauren deixou o acampamento nas primeiras horas de manhã, entrando em um barco com alguns meninos aleatórios. Ela também afirmou que viu todos os itens pessoais da Lauren debaixo da rede, então presumiu que ela tinha ido se encontrar com outras pessoas, mas voltaria para pegar suas coisas. Então, ela não estava muito preocupada com a amiga.
Já o Chris, ele tem uma outra versão do que pode ter acontecido com a Lauren. Para ele, provavelmente, ela se levantou de madrugada para ir fazer xixi, alguma coisa do tipo, e acabou caindo do penhasco. E também algumas teorias foram levantadas. Bom, se ela levantou no meio da madrugada e ela estava deitada na rede junto com ele, provavelmente ele acordaria com ela se mexendo ou ouviria pelo menos o barulho dela caindo do penhasco, mas lembrando que eles estavam extremamente bêbados naquela noite, então provavelmente eles não escutariam. Apesar de seus relatos divergentes sobre onde Lauren foi ou onde ela estava naquela manhã, todos afirmaram que acordaram mais tarde naquela manhã e Lauren não estava em lugar nenhum. Eles decidiram não denunciar o seu desaparecimento à polícia ou fazer qualquer esforço real para procurá-la, porque presumiram que ela tinha saído com outras pessoas. Tudo isso eles contaram para a polícia quando estavam no barco e os três estavam com um comportamento muito estranho, como sussurrando de um para o outro e também parecendo estarem bem nervosos. O Aaron, ele tomava a frente e dizia várias vezes para ninguém falar nada e que ele falaria com a polícia. O corpo de Lauren é levado de volta à costa e examinado por um legista e pela polícia local. A autópsia revelou que Lauren sofreu um traumatismo contuso e outros ferimentos, como dedos quebrados, nariz quebrado e hematomas e hemorragia nas costas e coxas. O que foi surpreendente foi que a Lauren tinha pouca água nos pulmões, o que seria difícil de acontecer se ela tivesse caído do penhasco enquanto estava viva. Mas a polícia concluiu que sua morte foi acidental e que ela apenas caiu do penhasco, bateu nas pedras e caiu no lago. A mãe da Lauren, ela é avisada sobre o ocorrido e começa a se questionar por que os seus amigos não chamaram a polícia quando a Lauren desapareceu. Um dos policiais que estava no local no dia, ele fala com a mãe da Lauren, a Sherry, e acredita que ocorreu um crime. Ele conta todos os detalhes dos comportamentos estranhos dos três amigos e quando ela ouve que todos contavam histórias diferentes, ela procurou a polícia, queria um reexame do caso, mas o pedido foi negado. Casey Franks, uma amiga da Lauren que estava no local e era ex-namorada de Aaron Lilly, ela relatou que estava igualmente perturbada com tudo o que aconteceu e queria expressar as suas preocupações para as autoridades. Ela informou à polícia que quando estava namorando o Aaron, ele era extremamente violento com ela e ela até mesmo tirou fotos dos seus ferimentos. Ele foi preso sob acusação de violência doméstica por mordê-la e estrangulá-la durante uma briga. Ela também revelou que o Christopher tinha um registro e foi acusado 3 vezes, incluindo por fugir da cena de um acidente. No entanto, a polícia ainda insiste que a morte da Lauren foi devido a um acidente e até hoje se recusa a investigar mais. Os 3 seguiram sua vida normalmente depois desse acidente até então, e até mesmo o Aaron e a Hannah continuaram namorando, e teve uma vez que a Sherry ela entrou em contato com a Hannah através do Skype e conversou. Bom, me conta o que realmente aconteceu naquela noite. E a Hannah simplesmente muda a história. Ela diz que a Lauren se levantou de madrugada, foi fazer xixi e caiu do penhasco. Então já é uma outra versão que ela dá. E quando ela estava conversando via Skype ainda, ela vê que o telefone da Hannah toca e ela percebe que é o Aaron, que ela fala com o Aaron e ela escuta o Aaron falando que é para ela calar a boca dela e continuar com a mesma história. Depois disso, a Sherry decidiu contratar um investigador particular que reexaminou a autópsia e também foi revelado que a investigação original não revelou que Lauren tinha uma hemorragia na garganta, o que poderia indicar asfixia. Outra coisa preocupante nesse caso é que a polícia não fez nenhum exame para saber se ela foi abusada ou não. Segundo a polícia, a explicação que eles deram porque ela estava utilizando um absorvente interno, então não teria como ela ser estuprada. Então, eles simplesmente ignoraram essa parte e seguiram em frente. Lendo aqui várias notícias, também teorias das pessoas, muitos acreditam que os 3 estão envolvidos sim na morte da Lauren, que provavelmente alguma coisa aconteceu e eles jogaram ela do penhasco
Alguns dizem também que talvez a menina passou mal, acabou morrendo, então eles se desfizeram do corpo jogando do penhasco para não contar nada para a polícia. Tem uma série de teorias que rolam pela internet, mas a que a maioria fala é que provavelmente eles fizeram algum mal a Lauren naquela noite e depois inventaram, por isso que eles têm tantas histórias diferentes para contar que nenhuma delas se encaixa. E também o caso foi só considerado como uma morte acidental, então a polícia não investigou, não tem praticamente nada, só ali no início, e eles meio que concluíram que foi sim uma morte acidental e ponto. A família busca até hoje por pistas, novas pistas, também a mãe dela, Sherry, principalmente, contrata investigadores particulares para ver se conseguem abrir o caso novamente e a polícia entrar como um crime, tratar esse caso como um crime, que até hoje ele é tratado apenas como um acidente. Então, agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Será que a Lauren estava muito bêbada, foi fazer alguma coisa de madrugada, caiu do penhasco, ou não, se os amigos realmente têm algo a ver, já que eles têm algumas histórias diferentes sobre o que aconteceu naquela noite, mas não deixa de ser um caso muito misterioso. Acredito que ainda está em andamento, ainda teremos novas informações sobre e torcemos também para que a família encontre o real motivo do que aconteceu com a Lauren naquela noite. Então, se você conhece algum caso de mistério ou até mesmo um caso concluído, deixa aqui embaixo que em breve eu faço um vídeo aqui para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.